Olá, olá pessoal, tudo bom? A gente vai aqui começar mais um podcast para falar aqui sobre saúde. Eu aqui, Zé Guilherme, tudo bom, Zé? Tudo bom? Como é que vai, Thiago? Maravilha, maravilha. Melhor agora, eu vou ficar mais saudável aqui nos próximos 30 minutos. Espero que você que está aí vendo também fique mais saudável. E aqui esse episódio se chama Os Corações Doces, né? A gente vai falar sobre a diabetes e a cardiologia, tá? E aí Zé vai explicar um pouco o que é que ele faz, né? O quão poderoso ele quer para estar aqui hoje ajudando a gente. E espero que você que esteja vendo esse podcast também se sinta bastante feliz, né? Que esse podcast possa te fazer uma pessoa mais saudável. Quem é Zé Guilherme Nogueira? Bom, eu sou cardiologista, tenho mais de 30 anos de formado e milhares de pacientes atendidos ao longo desses anos. E tenho uma abordagem que é uma abordagem mais ampla da medicina. Eu não me restringo a fazer a parte cardiológica exclusivamente, eu faço tanto a parte de cardiologia, que é o carro-chefe, digamos assim, do que eu faço, mas com uma visão, eu diria, mais ampla, tratando também a parte metabólica, tratando a parte relacionada a distúrbios do açúcar, diabetes, resistência à insulina, tratando os meus pacientes que têm obesidade e que têm outros fatores de risco que vão implicar também em uma evolução pior. Ou seja, a mudança de estilo de vida e a melhora da saúde como um todo não é restrita à abordagem cardiológica, ela é uma abordagem que tem que ser mais ampla e objetivando resolver os vários problemas que o paciente se apresenta no consultório. Agora, Zé, tem uma coisa importante que a gente está aqui na pesquisa, existe uma relação surpreendente para muita gente entre a diabetes e o coração. Como é isso? Veja bem, a doença cardiovascular é uma verdadeira epidemia nos países ocidentais. É a doença que mais mata nos países ocidentais. Então, infarto, angina, morte súbita, derrame, alteração da circulação dos vasos periféricos, essas alterações elas ocasionam uma série de problemas nos pacientes, com piora da qualidade de vida, com uma vida muito comprometida, muito ruim a vida desses pacientes, mas também essas doenças aumentam muito a morte, especialmente a morte relativamente precoce desses pacientes que estão numa fase produtiva da vida. O que a gente observa é que doença cardiovascular e diabetes, alteração do metabolismo do açúcar, tem uma relação muito estreita, muito íntima. A diabetes é um fator de risco altíssimo para a doença cardiovascular. Para você ter ideia, um paciente diabético tem uma chance de ter um primeiro infarto maior do que um paciente que já teve o primeiro infarto de ter o segundo infarto. Então, essa alteração metabólica que a diabetes ocasiona, ela é importantíssima, fundamental para o desenvolvimento de doença aterosclerótica. Ela causa inflamação nos vasos, inflamação no coração, altera uma série de marcadores inflamatórios do corpo da gente e isso vai ser a base da doença aterosclerótica. Ou seja, a doença aterosclerótica, aquela formação das placas de colesterol, o entupimento dos vasos, seja no coração, seja nos vasos das pernas ou nos vasos da cabeça, essas alterações elas têm uma relação muito intrínseca, muito íntima com a alteração do metabolismo do carboidrato e com inflamação crônica. É isso, né? Então fica... O diabético ele é um cardiopata, é isso? Nesse caso? Não necessariamente. O diabético é um paciente que tem uma alteração do metabolismo, muito importante, é em geral um paciente inflamado, e como a inflamação é a base de doença aterosclerótica, esse paciente diabético tem um risco muito elevado de desenvolver eventos isquêmicos. Caso ele desenvolva esses eventos isquêmicos, ele pode vir a se transformar num paciente cardiológico ou com cardiopatia, né? Com comprometimento do coração, com alteração da função, com insuficiência cardíaca, com angina, ou seja, uma série de complicações que são consequências, são decorrentes dessas alterações metabólicas que ele tem por ser diabético. Então, assim, o paciente diabético, ele subiu um degrau ali no encontro de um problema de coração de qualquer forma, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando nós abordamos um paciente que chega no consultório, nós olhamos ele como um todo, né? Nós vemos a situação atual dele, mas também avaliamos a situação pregressa, o que é que aconteceu na vida dele, quais são os fatores de risco que ele traz para si mesmo. E a gente sabe que pacientes que têm, por exemplo, diabetes, resistência à insulina, obesidade, hipertensão arterial, alteração dos lípides, esse paciente entra numa faixa de risco maior para eventos cardiovasculares. E o nosso objetivo, quando nós tratamos esse paciente, não é só dar o remédio para hipertensão, ou dar o remédio para diabetes, ou dar o remédio para tratar as alterações dos lípides, é mais do que isso, é compreender como essas alterações, essas doenças impactam na evolução do paciente, aumentam o risco dele, para que nós possamos, através de uma abordagem mais ampla,
modificarmos esses fatores de risco e fazermos com que o paciente diminua o risco de ter essas complicações que são muito sérias. Assim, há mudanças que precisam ser feitas, né, para que o paciente reencontre a saúde. Pelo que a gente já ouve falar, um dos elementos, além da questão de remédio, né? Remédio é uma coisa muito conhecida aos brasileiros já, obviamente, é a questão da suplementação. A suplementação, ela ajuda o diabético, né? Porque parece uma coisa, nesse momento, suplementação parece uma coisa muito promissora, a ponto da população chegar a desconfiar. Veja bem, o tratamento, ele pressupõe uma abordagem multifatorial, né? Eventualmente, o paciente pode se beneficiar de algum suplemento, mas o mais importante em relação à abordagem é a conscientização de que a mudança do estilo de vida, a melhora do estilo de vida, ela vai ser o mais importante na evolução do paciente. Nós sabemos que pacientes que estão, por exemplo, acima do peso, que não fazem atividade física, que são tabagistas, que vivem um estilo de vida muito estressante, que tem alteração do metabolismo do carboidrato, resistência à insulina, diabetes ou hipertensão, esses pacientes têm um risco maior de eventos cardiovasculares. Então, o objetivo do tratamento é, primeiro, fazer essa mudança de estilo de vida, junto, obviamente, com o uso de algum medicamento, se for necessário. Ninguém aqui fala contra medicamento. O medicamento é importante. Nós sabemos que a medicina ocidental ela avançou muito nas últimas décadas. Então, nós temos hoje uma população que está envelhecendo cada vez mais, por conta, inclusive, das melhoras que nós obtivemos na medicina tradicional. Para se ter uma ideia, no início do século XX, você tinha uma expectativa de vida no mundo em torno de 50 anos. No fim do século XX, essa expectativa de vida passou para 75 anos. Esse salto de longevidade imenso, né? Imagine, em 100 anos apenas, a gente aumentou 50% a expectativa de vida da população. Isso é uma coisa maravilhosa. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque se descobriu uma série de vacinas, o saneamento básico melhorou muito, a descoberta dos antibióticos e o uso generalizado de antibióticos em situações específicas melhorou também a evolução de uma série de pacientes. O paciente antigamente morria de pneumonia, hoje você trata com muito mais facilidade. Então, você teve um avanço importantíssimo na saúde pública e uma série de estratégias que fizeram com que a população tivesse um envelhecimento sustentado. Agora nós temos que avaliar que com esse envelhecimento, uma série de doenças que não eram tão prevalentes, o que quer dizer? Que não aconteciam tanto na população, porque a população não envelhecia, elas estão acontecendo muito mais frequentemente agora. Então, se a população morria em média com 50 anos, você não ia ter muita demência, você não ia ter muita doença cerebrovascular, AVC, tinha menos, você não ia ter diabetes, né? tanta diabetes, doenças crônico-degenerativas, como o próprio nome diz, são doenças crônicas e que são consequência de um processo de degeneração da parte metabólica, elas não aconteciam e não impactavam tanto na população em geral. Hoje, com o envelhecimento, a gente vê isso de uma maneira muito clara. Você tem uma série de doenças que estão aumentando na população por conta disso. E uma delas mesmo é a demência, né? Quadros de demência, Alzheimer estão estourando nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. Então, a compreensão de que, sim, ótimo, nós melhoramos muito a abordagem de pacientes, uma série de estratégias que estão sendo aplicadas agora foram fruto de avanços dentro da medicina, mas nós temos que compreender fundamentalmente que o estilo de vida ele é muito importante para a prevenção dessas doenças. Não à toa, a gente tem hoje uma epidemia de obesidade e de complicações relacionadas à obesidade, né? A gente anda menos, a gente tem uma dieta muito mais industrializada, com alimentos processados, multiprocessados, alimentos que são vazios de nutrientes e vitaminas, são muito ricos em carboidratos e em gordura ruim. E essa alimentação associada à inatividade, associada ao estilo de vida inadequado, faz com que a gente aumente muito o peso da população. Esse é um problema de saúde pública grave nos Estados Unidos hoje. E com isso você aumenta a incidência de diabetes, doença osteoarticular, doença cardiovascular, uma série de cânceres aumentam com a obesidade. Então, a compreensão de que a mudança do estilo de vida é fundamental e que com essa mudança você também pode associar, além dela, em algumas situações, quando há indicação, o uso de alguns suplementos que vão otimizar a evolução do paciente. Então, às vezes o paciente precisa fazer uma antioxidação, fazer uma desinflamação, fazer reposição de algum mineral. Essa avaliação tem que ser feita pelo seu médico e tem que ser adequada e criteriosamente acompanhada. Não é somente, eu vou tomar isso porque meu primo usa
porque meu familiar usa, minha tia usa, não é assim. A abordagem tem que ser individual e tem que ser acompanhada por um profissional habilitado. Certo, só que tem uma coisa que me passa pela cabeça. O que você falou, eu acho que é muito verdadeiro, mas quando fala assim, por exemplo, no estilo de vida para uma vida menos estressante. A gente não escolhe viver estressado, né? E aí, realmente, quando a gente vai... Qualquer pessoa que passou 10 dias aí na roça, se você tiver alguém familiar, você sente a diferença. A comida parece que é mais gostosa, a manteiga tem mais sabor, né? Então, a gente realmente sente a diferença. Vindo para o que se chama de cidade grande, o estresse ele é inerente, não dá para escolher. Eu não vou me estressar hoje, ninguém tem essa condição. E aí, como é que fica? Como é que dá para fazer essa opção de levar uma vida menos estressada? Olha, é inevitável. Né, coisa assim. Olha, é inevitável a gente entender que a vida nos coloca hoje muito mais desafios e situações potencialmente estressantes do que no passado. O sujeito que vivia na zona rural, que acordava com o galo cantando, que tinha aquela atividade do dia já mais ou menos programada, que voltava às 17 horas, 18 horas para casa, jantava e ficava com a família a dormir, ele tinha de fato um ritmo de vida menos estressante. Hoje, por conta inclusive dessa urbanização acelerada, a população brasileira hoje vive muito mais em cidades grandes do que no interior. Você tem um estilo de vida, um ritmo de vida muito mais estressante. Você tem o trânsito, você tem a questão do trabalho, você tem as demandas hoje, as questões de ordem financeira. Então, o estresse hoje é uma realidade na vida da maioria das pessoas. A questão importante é como você vai reagir a essas situações de estresse. Existem várias estratégias, várias técnicas que você pode desenvolver na sua vida para que você seja menos impactado pelo estresse. Uma delas é meditação, terapia de relaxamento, terapia de respiração, atividade física é uma arma extremamente importante para a modulação do estresse. Você fazer atividade física regular, acompanhada, é uma arma maravilhosa para você diminuir o estresse do dia a dia, para você melhorar os marcadores inflamatórios, para você melhorar o metabolismo corporal, ajudar na perda de peso, ajuda no sono. Ou seja, você tem uma série de estratégias que você pode usar que podem lhe ajudar, lhe preparar para enfrentar o estresse do dia a dia sem que ele lhe afete tão negativamente. Então, não, a gente entende, né? Entende isso, é inevitável você pensar na vida do brasileiro comum, né? Pega busão, que vai pegar metrô, né? E etc. Então, termina não sendo um processo de escolha. Tá? Mas também a gente sabe que essas medidas que você citou também precisam ser tomadas. Mas você falou o lance da suplementação. E você falou do lance o risco da autossuplementação, né? Pessoal, meu primo está tomando ali um magnésio, então eu vou comprar um monte de caixinha de leite de magnésio, vou tomar para tratar diabetes. Existe interação entre suplemento e remédio, por exemplo? Ou existe alguma forma da suplementação fazer mal para a vida das pessoas? Pode. Como toda substância, se você tomar 20 litros de água, você vai ter um problema, não é nem morrer afogado, você vai ter um problema que pode lhe matar. Se o sujeito passar um tubo e injetar 20 litros de água no seu trato digestório, você vai morrer provavelmente, se isso acontecer rapidamente. Então, todos os medicamentos e suplementos têm possíveis efeitos colaterais, assim como têm eventuais efeitos benéficos. O básico da utilização, da indicação de algum suplemento é a avaliação adequada do paciente, para saber se ele precisa daquele determinado suplemento. Então, se você tem alguma deficiência mineral, se você tem alguma deficiência vitamínica, se você tem alguma alteração metabólica que justifique, você pode eventualmente lançar mão de estratégias com suplementação para que você faça a correção desse distúrbio. Se é uma hipovitaminose ou vitamina baixa, você repõe essa vitamina. Se você tem alguma alteração que possa melhorar, por exemplo, como você citou com magnésio, você pode eventualmente utilizar magnésio de glicina, magnésio treonato, magnésio dimalato. A forma do magnésio ser reposta também tem que ser indicada por um profissional médico. E essas indicações, elas, em geral, quando bem acompanhadas, trazem grandes benefícios. Mas o que eu quero reforçar aqui é
a suplementação ela tem que ser acompanhada. Se você usa em demasia algum suplemento, você pode ter efeitos colaterais. Você pode ter alterações, por exemplo, pacientes que usam vitamina D. Tem que ter um acompanhamento com o médico. Você não vai ficar usando doses altíssimas sem nenhum acompanhamento, porque você pode ter cálcio aumentado, hipercalcemia, cálculos renais, alterações em aparelhos e sistemas por conta da suplementação exagerada. Isso pode acontecer também com outras substâncias. Então, o mais importante é avaliar com um profissional habilitado, fazer um acompanhamento regular e ele, o paciente, tem que seguir essa orientação de uma maneira adequada, porque se você se automedica ou se autossuplementa, você pode, de fato, ter uma série de complicações que podem ser muito graves, inclusive com risco de vida. E no caso do diabético, por exemplo, qual a suplementação mais comum? Tem várias suplementações. Berberina é um anti-inflamatório, antioxidante. Canela ajuda muito, magnésio ajuda muito, alfa-lipoico é antioxidante, antidiabético, picolinato de cromo também ajuda no metabolismo e reduz a glicemia. Você tem o zinco, que também é importante para o paciente diabético. Ou seja, você tem uma série de alternativas e de estratégias que você pode usar para melhorar a responsividade desse paciente ao tratamento, para diminuir a hiperglicemia, para você diminuir as alterações metabólicas que são a causa da doença. Então, se você, junto com isso, faz uma dieta adequada, o que o mais importante é entender que estilo de vida é fundamental. Então, antes de pensar em qualquer suplementação, você também tem que pensar em uma dieta não inflamatória, tirar da vida da pessoa que é diabética ou que tem resistência à insulina o carboidrato refinado, diminuir o carboidrato refinado, usar fontes de carboidrato que sejam complexas, ter uma alimentação mais natural, evitar o uso e o consumo de alimentos industrializados, que sejam processados ou multiprocessados. A gente sabe que esses alimentos são muito ricos em conservantes, acidulantes, corantes, venenos. Isso. Pacientes que consomem muito alimento industrializado, pacientes que consomem muito bebida gaseificada, então guaraná, suco de caixinha, são fontes muito ricas em carboidratos refinados. Então, se o paciente já tem uma alteração do metabolismo do carboidrato e você não faz nenhuma dieta adequada, você é a mesma coisa que está carregando água num cesto furado. Ou seja, você vai dar o remédio, você vai fazer a suplementação, mas ele não faz ginástica, ele não perde peso, não faz musculação, não cuida do sono, não cuida do intestino, e aí ele quer resolver todos os problemas dele apenas com a suplementação. Bom, isso em geral não acontece. O mais importante é ter essa consciência de que a avaliação tem que ser uma avaliação global e que a abordagem tem que ser multifatorial. Não é só uma coisa que vai funcionar. É saber que mudança de estilo de vida associada a um acompanhamento médico adequado e, eventualmente, o uso de suplementos, vitaminas, minerais e até remédios, essa é a estratégia de maior sucesso. Com isso, você vai atingir o objetivo de ter mais saúde, controlar toda a parte metabólica e viver mais e melhor. Certo. Agora sim, é porque a gente fica com aquela sensação de que suplemento é caro. Quando a gente fala assim, por exemplo, de acompanhamento médico, a gente sabe que isso já é uma objeção, já é um problema de muitos brasileiros. Tem muita gente que fala que foi no médico lá do posto de saúde e o cara passou longe de falar sobre isso, né? Isso é uma realidade mesmo ou é coisa da cabeça do paciente? A coisa é mais fácil do que parece? O que é que você pensa sobre isso? Bom, eu costumo conversar com os pacientes no consultório e dizer que assim, com relação à suplementação, o céu é o limite. Né? Tem linhas de abordagem que indicam vários suplementos para uma série de situações. Eu não compartilho dessa opinião de que você tem que fazer um monte de suplemento. Eu acho que você tem que, de fato, individualizar. A gente observou nos últimos anos, especialmente após a pandemia, não sei se por quebra das cadeias produtivas globais e tal, que, de fato, os suplementos aumentaram muito de preço. Né? Além disso, muitos deles têm relação com o dólar. Então, a gente vê que hoje a suplementação ela tem sido cada vez mais cara para o paciente. E por isso mesmo, a gente tem que ter uma estratégia muito racional, de uma abordagem voltada para resultado e muito responsável, como sempre tem que ser. Né? Até mesmo com remédio tradicional. Né? Pronto. Você vai indicar o que de fato ele precisa, ressaltando ainda, e mais uma vez, de que tão ou muito mais importante do que fazer o suplemento é você fazer a mudança de estilo de vida.
Se o paciente está comprometido com o resultado e ele entende que a mudança de estilo de vida dele vai ser importante, ele fazendo essa mudança, você vai ter muito mais resultado com a eventual suplementação. Então, o que é que acontece? Eu costumo dizer que o estilo de vida é colocar o seu barco no sentido correto. E a suplementação, ela vai ser aquele vento a favor para você ter resultados espetaculares. Então, não adianta você ficar usando a suplementação se o seu barco já está indo para um lugar errado. Ela vai ser muito menos eficaz, muito menos efetiva na mudança da tua evolução e na melhora da tua saúde. Faz um certo sentido mesmo, né? Porque a gente tem que pensar também em uma solução que seja viável para as pessoas. Mas eu entendo o que você está falando, né? No sentido de que, de fato, houve um encarecimento do elemento suplementar. Mas eu também me pergunto se remédio é barato. Então, talvez no frigir dos ovos fique elas por elas ali. E a gente esteja achando ainda que suplementação é um luxo. Né? E aí por isso que termina se tornando caro. E nesse aspecto eu vou lhe dizer assim com muita tranquilidade e experiência de quem já faz consultório há mais de 30 anos. O que eu vejo nos meus pacientes de consultório é o paciente chegar no consultório com 10, 12, 15 remédios prescritos. E com a mudança de estilo de vida, com a mudança da abordagem médica, de uma abordagem um pouco mais holística, eu diria, mais ampla da medicina, focando não só na parte cardiológica, mas também na parte metabólica, na parte intestinal, na qualidade do sono, na dieta adequada, na orientação da atividade física, esses pacientes, ao longo do tempo, vão diminuindo, e eu vejo assim, paciente que chega com 10, 12 remédios, depois de um ano estão usando 5 remédios, 4 remédios. Por quê? Porque eles mudaram radicalmente a vida deles. Perderam peso, e a perda de peso nós sabemos que implica na redução da pressão. A perda de peso melhora o controle da diabetes, diminui a necessidade de remédios em relação à diabetes. A perda de peso melhora o intestino, a qualidade do sono, a atividade física fica mais facilitada. Ou seja, essa mudança de estilo de vida, que faz parte dessa abordagem, eu diria, mais ampla do tratamento, ela faz com que você deixe de gastar dinheiro com remédio. Isso. É aquilo que a gente fala, não é só o suplemento que é caro, o remédio também é caro. E, como todo remédio, tem possíveis efeitos colaterais. Como, de fato, muitas vezes eu trato o paciente chega lá, olha, eu estou tomando esse remédio para o estômago porque eu não estou aguentando mais de tanto remédio que eu tenho que tomar para pressão, para diabetes, para colesterol. Então, eu estou tomando esse outro remédio porque eu estou muito fraco, porque depois que eu comecei a tratar o colesterol, eu fiquei tão fraco que eu não consigo nem andar direito e me passaram, por exemplo, com a enzima Q10. Então, você tem uma série de medicamentos e suplementos que são indicados para tratar efeitos colaterais de outros medicamentos. Então, se você muda a vida e diminui a quantidade de remédios, você vai ter um sucesso maior para gastar muito menos dinheiro e vai ter mais saúde e energia. É isso, Zé. Então valeu pelo papo, tá? Vamos encerrando aqui. Espero que você que esteja vendo esse podcast também tenha se sentido bem, que você se sinta mais saudável agora. A gente se vê em breve. Tá bom. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. Um abração.